Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Independente da hora que você vai ter acesso a essa imersão, não importa qual é o momento que você está entrando em contato comigo, paz do Senhor, graça e paz, shalom, paz de Cristo. Essa conferência, essa imersão é dirigida ao mundo cristão, mas não impede que uma pessoa que não tenha a mesma fé cristã, porque nós vamos tratar aqui de princípios, e princípio ele abrange. Por exemplo, um semáforo, ele tem 3 tipos de cores, verde, amarelo e verde. São sinais universal. Tanto faz cristão como não cristão, ele deve obedecer. Então o princípio é assim. Não importa qual é a fé, qual é a profissão de fé, qual é a dogmatia. Nós estaremos tratando aqui de princípios que vai reger toda essa imersão. E beleza, então outra coisa que eu quero já deixar aqui de antemão é que não vai ter corte, não vai ter edição, tá bom? Vai ser do jeito que sair. Tá, meus amados? Gratidão por esse momento. Vai ser tão prazeroso estar dividindo meus conhecimentos. Estamos fazendo essa imersão, vão ser vários vídeos, a conferência de gestão financeira Gold, tá bom? Então, gratidão, porque se você chegou até aqui, porque você já é uma pessoa diferente. Porque quem procura conhecimento hoje domina, governa. As pessoas estão acostumadas a beber de águas rasas. Hoje as pessoas não querem mais ler e não querem parar em frente de um mestre para ouvir, para entender certas coisas. Então, parabéns, você realmente é uma pessoa que está pronta para vencer na vida porque você escolheu aprender. Eu tenho 2 obsessões na minha vida. A primeira é aprender e a segunda é ensinar aquilo que eu aprendi. Mas beleza, eu me chamo Vitor Hugo, sou pastor, sou doutor em teologia, sou terapeuta, sou psicoterapeuta, sou psicanalista. Não vem o caso essas minhas autoapresentações, mas só para você saber que nós temos assim um conhecimento que a gente quer dividir com você, tá bom? Mas a palavra de Deus, Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer, e eu sei que muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez você não tenha assim uma dominância, e nós vamos precisar da ajuda daquele que pode nos ajudar a compreender e pode me ajudar a levar até você aquilo que você talvez não compreenda, chamado Espírito Santo de Deus. E para tanto nós vamos fazer uma breve oração. Querido Senhor Jesus, nós te louvamos por essas pessoas que estão aqui, Senhor, do outro lado, ouvindo aquilo que o Senhor tem me dado para compartilhar com eles. E Espírito Santo de Deus, aquilo que eu não consegui ser bem claro, que eu não consegui chegar lá, traduza na linguagem, na compreensão, nas sinapses de cada um, Senhor. Porque cada um tem uma maneira de compreender, tem uma maneira de entender, e eu sei que a cada um o Senhor pode trazer a forma correta, legítima e legal da compreensão daquilo que nós vamos trazer, porque é sobre o conhecimento dos princípios e da Tua Palavra e dos conhecimentos gerais que norteiam a vida de uma pessoa que quer vencer na vida. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade rica, por esse contato, por esse rapport, por esse network que nós estamos fazendo, eu daqui e eles de lá. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma dessas preciosas pessoas que pararam para me ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, muito bacana aquilo que nós vamos começar a falar hoje, né? Sobre a conferência
de gestão financeira Gold. Então, o que nós podemos, já de antemão, deixa eu só mudar aqui um pouquinho o meu vídeo, para a gente ficar bem mais enquadrado. Eu acho que agora está, né? Qual é a proposta desta imersão? Que terão vários vídeos, várias aulas. Essa é uma abrangência geral. Os próximos vídeos serão bem mais curtos, né? Mas não tão curto ao ponto. Mas eu sei que você vai dar graças a Deus por você ter me achado. E eu dou graças a Deus por ter te encontrado. Então, já partindo para a nossa primeira aula, as pessoas dizem assim, é o meu destino. O que eu estou vivendo hoje é meu destino. Deus escolheu isso para mim. Eu não vou dizer sim ou não, mas durante essa jornada dessa imersão, você é que vai dizer se sim ou se não, diante ao conhecimento que você vai adquirir de tudo aquilo que eu vou compartilhar com você. Primeiro, destino não é questão de sorte, é uma questão de escolha. Nós, hoje, somos fruto do que nós escolhemos ontem. Eu sou hoje aquilo que eu plantei ontem. E eu vou ser amanhã o fruto da minha escolha hoje. Beleza? Então, o que nós escolhemos hoje, eu vou basear a minha fala numa passagem das Escrituras, quando Deus mandou Moisés subir em cima de dois montes. O Monte Gerizim, onde ele proclamou bênçãos para o povo em cima desse monte. Depois ele foi para um outro monte chamado Monte Ebal, onde ele proclamou as maldições para quem não obedecesse aos princípios de Deus. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 30, 19, 20. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Veja bem, Deus chamou o céu e a terra para testemunhar aquele momento, para que ninguém depois queixasse-se. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem. Veja bem, oportunidade e escolha. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Veja bem que a nossa vida tem sempre uma dualidade. Céu, terra, morte, vida, fogo, água. A vida é feita de dualidade. Aqui já começamos com oportunidade de escolha, vida e morte, bênção e maldição. E aí Deus ainda dá assim uma breve puxada de brasa para a sardinha, para a nossa sardinha, como diz no português. Escolham a vida, meus filhos, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. O verso 20, amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Então veja bem, a vida é feita de escolha. É uma questão de escolha. Uma escolha errada
põe todo o meu histórico de vida em dificuldade. O meu futuro fica comprometido quando eu faço uma escolha errada. A minha história de vida fica comprometida. Não pense vocês que eu também já não fiz escolhas erradas na minha vida. Ou como eu fiz escolhas erradas na minha vida. E muitas irreversíveis. Algumas escolhas dá para a gente voltar atrás, mas outras não dá. E o pior é quando nós envolvemos outras pessoas nas nossas escolhas. O ser humano é o resultado da sua própria escolha. É diante de mim, como ouvidor, conselheiro, terapeuta, psicanalista, as pessoas choram, choram, choram. Choram de derramar lágrimas mesmo. Ô doutor, se eu pudesse voltar, a vida não rebobina, tá, queridos? Ela só avança. Se a gente pudesse rebobinar a vida, mas ela só avança, só tem primeira marcha. E as pessoas, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Mas às vezes, na maioria das vezes, não dá para voltar. Não dá para voltar. Conquanto o arrependimento bata a porta, mas não dá. Lágrima não paga a dívida das escolhas erradas que uma pessoa fez. E o pior é quando está envolvido a mãe, o pai, a esposa, os filhos, o esposo, porque as escolhas, ela abrange o sexo feminino também, o masculino também, independe. Então o ser humano, ele é resultado, sabe de quê? Das suas próprias escolhas. E aí nós temos que pensar como a gente pode tentar tornar com que o estrago seja menos. Mas como eu digo aos senhores e às senhoras que me ouvem, que muitas das vezes, por mais boa vontade que nós queiramos, tenhamos, não dá. A gente tem que ser muito verdadeiro com quem está na nossa frente. Entendeu? Caso impensado, momento de sangria desatada. Somos frutos das nossas escolhas, do certo ou do errado. O que eu plantei, Deus é tão bom que Ele deixa a gente plantar, mas a gente colhe aquilo que a gente planta, tanto do lado bom como do lado ruim. Então, a primeira lei, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês nessa imersão é que quem controla a minha mente vai ser o Senhor que vai governar a minha vida. O que vai controlar a minha mente vai dominar a minha vida. A minha mente, aliás, a minha vida ou a minha mente será um território para Deus ou para o diabo. Não tem. Nós não temos escolha, nós temos opção, que é diferente. Ou nós somos servo de um, ou nós somos servo de outro. Não temos escolha, ou serviremos a um ou serviremos a outro. Nós teremos apenas a opção de o escolher, de opinar
a qual dos dois nós serviremos. E aquele que dominar a nossa mente vai ser o Senhor da nossa vida. Faz sentido para você isso? Por isso que o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 2, ele faz uma recomendação. Qual, pastor Vitor Hugo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que, a cada dia, renovar a nossa mente. Não deixar que os lixos emocionais se armazenem na nossa vida. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo era sadia, era cristalina. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente. E nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Porque se tem coisa ruim, nós devemos renovar, porque quem governa a nossa vida é quem está aqui dentro, ou o que está aqui dentro. Sabe, queridos, é algo muito, mas muito sério aquilo que nós estamos falando. E a Bíblia Sagrada, ela é cheia de princípios que, se nós obedecermos a esses princípios, não tem como dar errado. Ok? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade, da pureza devidas a Cristo. Por que a serpente? A serpente, ela é paciente. Ela fica à espreita da sua vítima. Ela não tem pressa. Por isso que o apóstolo Paulo faz aquela recomendação lá em Romanos 12. Ele pede para nós fazermos uma palavra que em grego chama-se metanoia. Renovar. Fazemos uma metamorfose. Tem pessoas que não conseguem se livrar do peso do passado, da culpa. Tem até aquelas pessoas que têm a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Mas a recomendação bíblica é que nós devemos nos renovar. Deixar aquilo que faz mal para trás. A pergunta que talvez você esteja se fazendo não é uma imersão sobre gestão financeira Gold? E eu digo sim, é. Mas nós estamos fazendo a base para aquilo que nós vamos trazer nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nas próximas imersões. Eu não poderia chegar aqui e já trazer uma casa, um prédio, um edifício para se construir, tem que ter bases. E eu estou lançando as bases para a construção daquilo que eu quero caminhar com você essas próximas imersões. Tranquilo? Nós temos a mente de Cristo. Nós devemos renovar a nossa mente. E existem pessoas que não praticam o exercício da renovação da mente. Sabe por quê? O nosso adversário, que é o próprio diabo, ele entra pela mente.
tudo entra através de um pensamento, de um questionamento. E eu não quero entrar muito nessa seara, porque senão nós vamos ir para um outro caminho que não é o que eu quero agora. Mas se você guardar a sua mente, você guarda toda a sua vida. O terceiro princípio desta imersão, para uma pessoa que quer sair desta situação de dificuldade, que nada dá certo para ela, ela pergunta, mas por que para mim nada dá certo? Eu começo uma coisa e não termino. Eu vejo o fulano, a fulana, parece que tudo dá certo para eles e para mim não dá. São pequenos detalhes que eu quero trazer para você que pode te ajudar a compreender essas perguntas sem respostas. Essas coisas que te sufocam e que você não consegue resposta em muitos lugares. Quem sabe o universo, eu não gosto muito de tratar de universo, porque eu creio que é a ação de Deus. Eu não costumo dizer que é coincidência, eu digo que é Deus fazendo as conexões na sua vida e te fez me encontrar, fez você encontrar esse curso de gestão financeira Gold, bíblica Gold, que vamos trazer muitas coisas que você ao longo dos anos tem se perguntado e não tem tido resposta. Uma das coisas para que uma pessoa se dê bem na vida, ela deve moldar e corrigir a sua linguagem. Porque o homem, ele é o que ele pensa, o que ele escolhe e o que ele fala. O homem é fruto dos seus pensamentos, fruto das suas escolhas e fruto da sua linguagem. Provérbios 18 diz, o homem viverá pelo produto da sua língua, da sua fala. O que você diz define os próximos acontecimentos da sua vida. Eu tenho um amigo que é parente do meu irmão, que já não está mais entre nós, mas esse amigo dele trabalhava na mineração, esse cunhado dele trabalhava na mineração Rio do Norte. E um dia ele chegou para a esposa, esse amigo dele, esse cunhado dele disse, fulana, para a esposa dele, quando eu me aposentar aqui da mineração Rio do Norte, eu vou comprar um barco, porque eu quero morar num barco. A esposa, muito sábia, não contrariou o desejo do marido, mas no íntimo dela ela disse, sangue de Jesus. E por aí ficou. E como a vida tem suas engrenagens, suas conexões, os anos se passaram, uma das filhas se casou, foi morar em Brasília, e ele se aposentou, e porque a filha foi morar em Brasília, ele também foi morar em Brasília. E há anos atrás eu morava em Ceilândia, naquela cidade satélite de Brasília. E um dia ele me convidou para passar o Réveillon lá na casa dele. Ele morava no 18º andar daquela cidade que é horizontal é assim, vertical, né? É uma cidade vertical, Águas Claras, que não tem casa, é só prédio, é difícil. E eles quase sempre ou quase nunca iam para aquela cidade, Ceilândia. E ele foi me buscar, que eu morava em Ceilândia. Eles nunca faziam aquele trajeto, aquela trajetória. Mas como eles foram me buscar, eles fizeram obrigatoriamente aquela trajetória.
Aí, em determinado momento, a esposa disse: fulano, para o carro, para o carro. Ele freou assim. O que foi, menina? Para o carro. E ela riu, feito uma tonta. E a gente riu feito dois tontos também. Riu porque ela estava rindo do nada. Ela disse: oh, eu vou dar o nome de José, mas não tem nada a ver com o nome de José. Ô José, olha nesse ângulo aqui. Por isso que ela pediu que ele parasse tão abruptamente, porque se ele passasse um pouco mais, ia perder o ângulo da visão do que ela queria que ele visse. Ele parou e disse: o que foi? Olha ali. Presta bem atenção. Ele olhou e disse: é. O que ele estava vendo? O prédio que ele morava, a base do prédio, a estrutura do prédio, era um barco todinho. Era a estrutura de um barco. Ela disse: olha, tu não queria morar num barco? Não está morando num barco dentro de água, mas tu mora dentro de um barco. Veja, o desejo, o poder, aquilo que eu desejo sobrevém. Isso é a lei da atração? Não, é a palavra liberada. Então o homem, ele é o que ele pensa, o que ele escolhe, o que ele fala. A neurolinguística. E o que você define os próximos acontecimentos da sua vida vem pela sua palavra. Aí pode vir uma outra pergunta. Eu sempre interajo com as possíveis perguntas que pode estar acontecendo no momento em que eu estou palestrando. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu já falei tantas coisas boas na minha vida, que eu sou abençoado, que eu sou próspero, que eu sou rico, mas eu não saio da mesma. Sabe por quê? Existem dois timers na nossa vida. É o Cronos e o Kairos. O Cronos é o relógio do homem e o Kairos é o relógio de Deus, é o tempo de Deus. E o relógio do diabo, ele é desgovernado. Quando você fala uma coisa depreciativa contra você, na hora acontece, ou quase que instantâneo acontece, porque o diabo não tem um tempo de maturação. Acontece logo. E Deus não, ele pega a sua palavra e o Espírito Santo vai dentro do seu tempo, gerando uma coisa ordeira, engrenando. Veja bem, quantas vezes José, Zafenat Paneá, que é o nome de José do Egito, Zafenat Paneá, não pensou, não disse: eu vou sair um dia aqui dessa cadeia, porque eu estou aqui injustamente, mas para que aquele sonho dele fosse realizado, primeiro o sonho de Faraó tinha que ser realizado. Quem sabe isso não esteja acontecendo com você nesse exato momento. Deus está realizando coisas na vida de outras pessoas para poder isso ser um efeito cascata na sua vida. Faz sentido para você? Porque Deus tem um tempo para tudo, Deus tem um tempo debaixo desse sol. Deus não faz nada desordenadamente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Chama-se a fé emuná. O judeu tem uma fé quase que palpável. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Vamos pronunciar. E o Espírito Santo pega nossas palavras e gera ao tempo de Deus. Eu criei, está aqui, tudo está dentro do livro da capa preta, como diz os antigos, né? Esses coaches, esses neurocientistas que dão aulas caríssimas, vão buscar as suas fontes na Bíblia. Aí transforma em uma linguagem mais atualizada e ganha dinheiro com a Bíblia.
Eu criei fé. Por isso falei, o homem é o que fala e o que pensa. Por isso nós cremos, por isso também nós falamos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento, é a base. E ainda diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus não se agrada. Desculpe, ele está me dando uma fuligem no nariz por causa do ar-condicionado. E como eu já falei, é ao vivo, tá bom? Não vou fazer corte nenhum, não. Amados, palavras mudam o percurso da história do ser humano. Palavras mudam as coisas na sua trajetória. E nós devemos ter uma linguagem criativa da fé. Porque você não vê e não fala, aquilo que você não vê e aquilo que você não fala nunca irá te alcançar. Temos N testemunhos no YouTube, nos púlpitos das igrejas, de pessoas que se empoderaram da sua fé e aconteceu. Então, palavras, elas mudam o curso da história. As palavras mudam as coisas na sua trajetória. Por isso que nós devemos ter uma linguagem criativa da fé. Devemos ter uma ambiência propícia à fé. O que você não vê e aquilo que você não fala nunca irá lhe alcançar. Faz sentido isso para você? Então, há um poder na palavra criativa. Você tem que cooperar com o sobrenatural, sabe, através da linguagem criativa. Haja! Você sabia que até hoje o universo ainda está em expansão? Ele não parou, não está estanque. Até hoje a NASA fala que o universo está ainda em expansão. Porque aquele haja lá de Gênesis ainda está acontecendo até hoje. Haja. Então quando você fala, então você cria o ambiente para o sobrenatural se manifestar. Veja, nós já estamos com 32 minutos e eu apenas ainda não saí nem do iceberg daquilo que eu quero falar para você. Por isso você vai ter que ser paciente. Se você não conseguir ouvir de uma vez só, marca aí de onde você parou, mas por amor a você mesmo, volte e prossiga com essa imersão. Quando você fala, então você cria o ambiente para o sobrenatural se manifestar. No livro de Provérbios, eu estou falando que eu estou dando fundamentos bíblicos. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Como assim, pastor Vitor? Eu posso matar uma pessoa não fisicamente, mas matar a alma da pessoa. E uma pessoa com a alma morta, ela vai morrer fisicamente. Isso é processual. Quantas pessoas estão mortas, vivas, porque um dia alguém, em autoridade sobre a vida dela, liberou uma palavra. Um dia eu tive que atender uma cliente minha, que a gente não pode chamar mais de paciente hoje. Ela estava louca da vida daquela mulher. E eu fui atender ela às pressas. E eu fui fazer a investigação da primeira hora da manhã dela, o que foi que aconteceu para ela estar naquele estado. Eu fui descobrir que lá pelas 10 da manhã, ela recebeu uma ligação de uma pessoa de uma outra cidade que a distratou de uma forma tão desrespeitosa. E ela absorveu, entrou pelo ouvido e desceu para a sua alma. E eu fui ali fazer um tratamento profilático com ela. E a deixei bem.
porque ela jogou fora o lixo emocional. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Tem até a história de um homem, de um cientista chinês, que ele fez a experiência com 2 partículas de água. Isso está no YouTube. Ele fez, parece com 21 dias, salvo engano, a experiência. Isso chama ciência quântica. Ciência quântica. Para uma partícula d'água, ele falava palavras de amor, carinhosas. Olha, você é um elemento muito importante, o homem não vive sem ela. E para outra, ele falava palavras de ódio, de desprezo, de menosprezo. E ao final do tempo que ele deu, ele foi analisar no microscópio aquelas 2 gotas de água. Aquelas gotas de água que ele falava palavras de carinho pareciam obras de arte. Elas tinham, ao microscópio, parecia algo fantástico. E para aquela outra, que ele falava palavras de morte, de desprezo, era algo muito dantesco, muito horrível. Aparecia caretas ao microscópio. O que é isso? Água. E nós somos 75 a 80% de água, o nosso corpo. Então, por isso que aquela mulher estava louca, porque ela recebeu, ela canalizou. Chama ciência quântica. Querido, até as plantas, elas são sensíveis. Um dia um renomado, como é aquele profissional que trabalha com a agricultura, engenheiro agrônomo, chegou lá em casa e disse: Vitor, mas interessante, eu morava numa chácara nesse tempo, interessante que as plantas da tua casa aqui é diferente o verde. Parece que tem vida própria as plantas, os verdes da sua árvore. Eu disse: eu vou te explicar por quê. Aí eu levei ele lá fora e disse: desculpa, olha lá para cima da casa. Ele disse: eu estou vendo uma caixa de som. Aí eu levei lá para a outra extremidade da casa, olha, outra caixa de som. O que é isso? Eu disse: todo dia eu coloco Beethoven, Chopin, eu coloco Montserrat Caballé, eu coloco Kirti Kanawa, eu coloco Andrea Bocelli. As plantas ouvem a música. Ele diz: mas tu é neurótico mesmo. Olha, se eu sou um neurótico por bem. Jesus falou com a planta, ela não murchou? Eu sou discípulo de Jesus. Se ele é neurótico, eu também sou. Você já falou com parte do seu corpo que está doente? Seu pé, sua mão. Você já falou palavras de carinho? Isso é neurociência, meus irmãos. Isso é ciência quântica. Eu vou contar uma das maluquices aqui. É como aquele quadro lá da televisão. Eu sou normal. Um dia eu cheguei lá numa das plantas da minha chácara, um mamoeiro que dava mamão para mais de quilo. Ele estava envergado, quebrado. E eu disse: puxa vida, esse mamoeiro não pode morrer. Eu fui lá, ajeitei ele e disse: mamoeiro, dessas plantas aqui, desse pomar, você é uma das que eu mais aprecio. Seus frutos são saborosos. E eram mesmos. Mamão doce, carne vermelha. Se você morrer, eu vou sentir muita falta de você. E eu comecei a falar palavras importantes para esse mamoeiro. Acredite ou não vem ao caso aqui, mas ele ainda resistiu mais de ano. Entendeu? A natureza é sensível.
Então a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem ou o que mal utiliza come do seu fruto. Eu não tenho culpa de eu ler Bíblia. Por isso, você tem que tomar algumas posições na sua vida diante das suas crises. Você está passando por uma crise de enfermidade? Tome algumas posições. Se você quer ser curado, tome posição de quem é curado. Se você está passando algumas crises financeiras, tome posição de quem quer sair. E a primeira eu já te dei. Mude o seu linguajar, mude os seus comportamentos. Nós vamos falar isso mais para frente. Então você vai repetir uma coisa que você pode massificar, você pode levar para outros níveis. Diga assim: enquanto eu viver, nunca mais eu vou colocar R$ 20 de gasolina no meu carro. É loucura, mas faça isso. Minha sogra, ela dizia: Vitor, vai lá no posto e coloca R$ 20 de gasolina no carro. Ela tinha um Fiesta Sedan. E ela colocava R$ 20. O carro já estava habituado a receber só R$ 20 de gasolina. Um dia ela me deu R$ 50 e disse: Vitor, coloca R$ 20. Eu fui e desobedeci ela, coloquei R$ 50. O carro não pegou, ficou empacado. Por quê? Eu dei mais do que ele estava acostumado. Você pode perguntar, esse pastor Vitor Hugo é meio doido. Queridos, ou você muda diante das coisas que você está vivendo, ou você muda. Entendeu? Provérbios 6:2 diz: estás enredado com o que diz os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Gente, é palavra do Papai do Céu. Eu não estou falando nenhum pensador, Sócrates, Platão, nenhum pensador, nenhum filósofo. Estou falando palavra de vida. Jesus disse: as palavras que eu vos falo é palavra de vida. Te dou conceito que são cláusulas pétreas imutáveis. Estás enredado. O que é enredado? Alguém que está emaranhado com a palavra que ela tem falado. Recentemente, eu atendi uma pessoa que disse: para mim não dá mais nada certo, para mim nada funciona, para mim tá... Eu fiz uma limpeza emocional nesta moça. Com 1 mês e pouco ela disse: pastor, eu passei em medicina. O pensamento dela estava atrofiando o potencial dela. Eu tenho um mentorado, se você desejar, entre em contato comigo. Eu mentoreio pessoas do Brasil inteiro a buscar o elo perdido que não encontram mais, a sua autoestima, porque estão presas, enredadas no que alguém as amaldiçoou, alguém que estava em autoridade sobre a vida dela, talvez um marido, talvez um pai, uma mãe, não sei, alguém que um dia exerceu autoridade sobre a vida dela. Estás preso com as palavras que saíram da boca dessas pessoas ou com suas próprias palavras. Então, eu já te dei a primeira chave, agora eu quero te dar outras chaves. Algumas atitudes que precisam acompanhar a vida de quem quer ser vencedor em todas as áreas da sua vida.
Porque se você quer ser vencedor e continua com os velhos hábitos, o costume do cachimbo é que faz a boca torta. Se você quer ser vencedor, você tem que mudar os seus hábitos. E mudar hábitos não se muda do dia para a noite. Tem que ser pelo menos 21 dias para você começar a girar um disco novo. Então, o que você precisa fazer? Você deve estar se perguntando, pastor ou doutor, como é que você queira me chamar? O que é que eu devo fazer a partir de hoje? E isso é muito abrangente, tá, meus queridos? Só te dou apenas o tópico. Mas você, se você quiser um mentorado meu, eu vou te mentorar com muita satisfação. O que é que você deve fazer para que você comece a sair dessa... Você é uma águia, você não é galinha. Leia o livro de Leonardo Boff. Qual é a diferença entre uma águia e uma galinha? Todas as duas têm asa, mas aqui tá, o problema está aqui. Eu falei para vocês que o que governa a minha vida vai ser o Senhor da minha vida. Se você embairra aqui, você nunca vai voar, apesar de você ser uma águia. Escuta, um dia a lagarta disse, eu vou voar. Todos os animais riram dela, menos a borboleta. Por quê? Um dia a borboleta também tinha sido uma lagarta. Entendeu? É possível você começar a voar, desde que você siga alguns princípios. Você vai passar por um casulo. E os casulos geram dor. Você mudar suas escolhas não é fácil. Você mudar sua mente, por isso que o apóstolo Paulo diz lá. Você agora está entendendo porque eu te falei todas aquelas coisas no princípio dessa imersão. Não vos conformei com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos. Você tem que mudar, primeiro, suas escolhas. Por exemplo, quantos dias tem a sua semana? 7. Beleza. Quantas horas tem o seu dia? 24. Beleza. Quantos minutos tem a sua hora? 60 minutos. Quantos segundos tem o seu minuto? 60 segundos. Pois é. O dia do japonês, a hora do americano, os segundos do brasileiro, não importa. O tempo é igual para todos. O tempo é igual para todos. Seja ele japonês, australiano, suíço, americano, o dia tem 24 horas. Deus deu 24 horas, não importa a nacionalidade ou etnia. Porque as pessoas confundem raça com etnia. Só tem uma raça, a raça humana, agora tem várias etnias. Capite? Agora, o que é que eu faço com o meu tempo é que vai fazer a diferença entre pessoas e pessoas. As pessoas perderam o hábito de ler. Por exemplo, nós já estamos com 49 minutos. Talvez alguns já abandonaram essa imersão. Ah, tá cansativo, isso aqui. Eu quero ir para o TikTok, que é rapidinho, eu acho graça e eu me divirto. Alguém vai governar essas pessoas. O brasileiro perdeu a maioria das pessoas. Você vai na Europa, eu morei na Europa há alguns anos, se entra no ônibus, as pessoas estão sentadas lendo um livro.
Olha, aqui, deixa eu ver aqui. Minha biblioteca ainda está pobre, porque a metade dos livros eu deixei em Goiânia, em Anápolis. Mas, se não todos, mas quase todos. E eu quero mostrar um especial aqui para você. Vai ser deselegante, mas eu vou fazer isso mesmo assim. A estratégia do Oceano Azul. Depois eu vou falar sobre isso. Deixa eu centralizar aqui, mas eu precisava mostrar isso para vocês. Então são hábitos que você vai ter que adquirir para você que quer mudar algumas áreas da sua vida. Faz sentido para você isso? Então suas escolhas, para que eu fui mexer? Tá tão bonitinhas. É horrível, tá, meus filhos? Suas escolhas vão ter que mudar, você vai ter que priorizar. Eu não consigo entender, desculpem, perdão para os desportistas, mas eu não consigo achar prazer em passar 90 minutos diante de uma televisão vendo 22 marmanjos. Eu entendo tanto de futebol que eu posso estar até errando, né? O número de pessoas. Aqueles homens correndo, suando, eu não consigo entender o prazer que tem isso. Desculpem, perdão para os desportistas. Há quem goste, beleza. Mas eu prefiro estar lendo, porque eu estou extraindo coisa. E tem pessoas que infartam porque o time perdeu. Olha que coisa sem graça. Enquanto eles estão ostentando aí em cima da pobreza do povo. Eu não consigo entender pessoas que gastam horas e horas escutando, vendo Big Brother, Fazenda e outros reality show. Ao final, gente, o que agrega? Então, são escolhas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não se ofendam. Eu estou aqui para te mostrar algumas coisas que talvez você não tenha ainda prestado atenção. Você já viu... deixa eu chamar mais aqui para mim isso aqui. Você já viu propaganda da Ferrari na televisão? Pois é, nem eu. Há uma razão por isso. Será que eles são tão pobres que não podem pagar uma... Você vê propaganda da Volkswagen, de várias marcas, da Citroën, mas da Ferrari não. Por quê? Porque só tem Ferrari quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro não fica gastando tempo em frente da televisão ouvindo a imprensa marrom, sensacionalista, mentindo. Por isso, quem tem dinheiro não fica, e só tem Ferrari quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro não tem tempo de ficar ouvindo baboseira na televisão. Dá para compreender isso? Faz sentido para você? Então, eu vou te dar 3 chaves, tem várias chaves. São atitudes que precisam acompanhar a vida de quem quer ser vencedor. Escolhas. Lembra que eu falei lá, aquele versículo, escolham a vida e a morte. Você amplifica para outras áreas da sua vida. Você tem que mudar suas escolhas, tem que mudar a sua mente e a sua linguagem. É um tripé, é uma estrada de via tripla, não é nem de via dupla, é tripla. Você já ouviu um rico falando, um milionário falando? Ele só fala coisa grande, por mais que ele minta. Você nunca vai ouvir um milionário dizer que a firma dele está quebrando. Nunca, nunca, nunca.
Ele só vai contar grandeza, porque ele foi treinado a falar, por mais que esteja doendo. Ele vai dizer que está pobre de mente, não estou falando nem pobre financeiramente, pobre de mente que conta suas misérias para todo mundo. Todo mundo sabe quando o pobre não está bem, que ele arrota para todo mundo. Toda a rua sabe quando a geladeira do pobre queimou. Então você tem que mudar suas escolhas, tem que mudar sua forma, transformar a vossa mente e a sua linguagem. Você tem que ter fé. Como é a fé? Fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. E o chão é sobrenatural de Deus. Eu creio que todo mundo aqui que me ouve já viajou pelo menos uma vez de avião. Eu creio que já. Então você vai, exceto em alguns aeroportos, mas normalmente é assim. Você vai para entrar no saguão do aeroporto, tá aquela portona negra. Você vai, tá fechado, mas você vai avançando. Você sabe que uma hora aquela porta vai abrir, você vai entrar, você vai fazer o check-in, você vai para a sala de embarque e o avião vai decolar. Assim é a nossa vida. Você vai ter que avançar. Deus disse para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. O mar vermelho ainda não se abriu, mas marcha. Vai em frente dos seus objetivos, vai em frente, vai buscando alternativa, vai buscando soluções. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Aí você vai chegando, chega um momento que você se aproxima tanto daquela porta, que o sensor daquela porta capta ou capta o calor do seu corpo e a porta se abre. Aí você entra, faz o check-in, vai para a sala de embarque e aí tem um avião lhe esperando. A gente tem que exemplificar muitas coisas na nossa vida para nós tirarmos algumas lições. Tá fazendo sentido tudo isso que eu estou falando para você, querido, querida? Você apenas não está gastando dinheiro com esse curso. Eu quero que você entenda de forma clara, sucinta nem tanto, porque já está com 57 minutos. E eu não vou ter nenhuma pena, não. Eu vou entregar tudo para você dizer, valeu a pena eu ter investido. Isso é um investimento. Que eu já não ensino mais nada de graça para ninguém. Quando a gente ensina de graça, as pessoas não dão valor. Um dia eu estava numa reunião e eu estava dando assim, tipo uma mini aula. Eu disse, gente, eu só vou até aqui com vocês. Quem quiser mergulhar mais sobre esse tema, e era alguma coisa de Bíblia, né? Quem quiser mergulhar mais nesse tema, se matricule que eu vou dar um curso, você vai se aprofundar. Aí uma senhora muito espirituosa, né? Nem espiritual, espirituosa, disse, levantou, pastor, o senhor é um mercador da fé. De por que sabe chamar de mercenário? É porque o senhor está vendendo a palavra de Deus. Não, senhora, eu não estou vendendo a palavra de Deus. A Bíblia, que é a Bíblia que era para ser de graça, a mais barata eu compro R$500. A palavra de Deus, eu não estou vendendo, eu estou vendendo o meu conhecimento. O meu conhecimento tem valor, tem preço. Porque quando eu viajo, eu não trago ternos caros, o Boss, eu não trago sapato cromo alemão. Na minha bagagem eu trago livros, bíblias. E as horas de estudo, de pesquisa, quem que vai pagar? Então, querida, se você não tem para aprender, pula fora. Porque você já está mostrando que a senhora não tem um mínimo de capacidade de absorver. Por isso que eu só estou dando o raso para a senhora. Que o que vem depois disso a senhora não vai suportar. Então, é melhor que a senhora nem tente ouvir o que eu tenho para dizer para a senhora depois disso. Depois ela foi dizer que eu era arrogante. Não sou arrogante, eu sou realista. Eu não estou vendendo a palavra de Deus, eu estou vendendo o meu conhecimento, porque eu fui garimpar, fui pesquisar.
agora vamos passar para uma segunda fase, vamos afunilar mais onde eu quero chegar, sobre as finanças. Os princípios que Deus estabeleceu para Israel também são princípios para nós como igreja hoje. Algumas pessoas dizem, aquilo é para Israel. Não, 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 não. É para nós hoje ainda, porque a palavra de Deus, se nós estamos em Cristo, ou somos de Cristo, nós somos descendência de Abraão. Nós fomos enxertados em Cristo, logo nós pertencemos ao Israel espiritual. Então, eu quero te dar outras chaves, além daquelas que eu te dei. A primeira chama-se honra. A segunda, você volta a assistir várias vezes. Eu sei que você tem que mudar os seus hábitos, suas escolhas. Então, volte, veja, reveja, até você compreender o que Deus está falando para você. Hoje Deus está quebrando paradigmas, está quebrando correntes de amarra na sua vida através da palavra dele, que Deus está me usando para te abençoar. Um amigo meu veio ouvir de primeira mão essa minha imersão e disse, mas as pessoas não vão te ouvir, que as pessoas estão acostumadas a só ouvir 5, 10 minutos. Eu digo, olha, eu não estou falando para ignorante, eu estou falando para alguém que quer mudar a sua vida. Eu não estou falando para a nação do TikTok e nem eu já nem sei mais como é esses programas aí de sei lá. Eu não estou preocupado com esse povo que não quer mudar, mente da teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que não quer, só vive pelas informações dos outros, não vão buscar o conhecimento na fonte. Alguém já leu a República de Platão? Olha, são livros assim, viu? São vários. Chama da República. E numa desses livros lá, ele conta a história da caverna. Como assim, pastor Vitor? Isso é para a turma do TikTok, talvez para você não sirva isso. Mas os TikTok não houve palestra grande, eles querem só para rir. 5 minutos, 7 minutos, desliga e vai embora. Isso aqui, bem, mas aproveita. Faz sentido também para nós ouvir isso aí. Era uma comunidade que vivia numa caverna. E eles só viam os reflexos que passavam na parede daquilo que acontecia lá fora. E a vida ia assim, geração após geração, eles só viam o reflexo. Passava alguém, só via as sombras na parede. Passava um carro, só via as sombras. Aí um dia, dessas pessoas disse assim, mas eu vou sair daqui e vou ver o que tem lá fora. Quando ele saiu da caverna, que ele viu que a árvore era verde, que havia um arco-íris, que havia uma natureza, ele ficou vislumbrando. Ele queria viver aquilo fora. Aí é que entra aqui a estratégia do Oceano Azul. Às vezes a gente cria na nossa cidade, todo mundo conhece a gente conhece todo mundo, a gente conhece as fofocas de todo mundo, a gente tesoura todo mundo. O que acontece lá na terceira rua, na dobra a gente conhece todo mundo. A gente vai na geladeira de todo mundo, abre a geladeira, compadre, a comadre. Mas chega um dia
que alguém acha aquele espaço tão pequeno, quer alcançar novos horizontes, ele tem que sair da Lagoa Azul, da Lagoa do Mar Vermelho, e ir para o Oceano Azul, aonde ninguém conhece você. É a terra onde o filho chora e a mãe não ouve. Pois é, talvez Deus esteja falando para alguém aqui. Você comprou esse curso para ouvir alguém falar sobre isso. Chegou a hora. Por quê? Se você é uma semente e não sabe em que terra você deve ser plantada, qualquer beira de barranco lhe serve. O que é isso, pastor? Aqui no norte, a uva não desenvolve, porque a uva é uma planta que só dá no sul, terra fria. E tem plantas do norte que não se desenvolvem em terra do sul. Então você deve saber em que local você vai produzir melhor. E pasmem, tem tantas boas sementes plantadas em laje. E talvez você seja uma dessas sementes que está plantada numa laje, que não dá mais para... As suas raízes estão morrendo. Porque não dá mais. Você chegou ali naquele limite. Você tem que sair da sua caverna e explorar o que está lá fora. Há um horizonte que se abre, o céu é seu limite. Aí esse elemento saiu da caverna, voltou lá para os seus irmãos e disse: gente, você não sabe o que eu descobri. A vida lá fora é linda, a vila é bela. Sabe o que aconteceu? Mataram ele. E aí vem aquela máxima: ensina o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensina o tolo, ele te mata. Era o que aquela mulher estava me dizendo. Você está vendendo a palavra de Deus. Era uma mulher tola, amarga, ácida, que só sabia destilar veneno. E teve tantas pessoas que aproveitaram o que eu tinha novo para ensinar. Beberam néctar. E ela continua amargando a vidinha dela, lá de mulher sofrida, magra, só lamenta, só... Então, chega uma hora em que a gente deve ampliar os nossos horizontes. Sair da nossa lagoazinha, porque vai faltar oxigênio para nós. Então, se você é uma semente e não sabe qual é o tipo de solo que você deve ser plantado, você vai morrer, você vai ser sufocado. Nada disso estava no meu script. Nada disso estava no meu script. Deus tem me dado falas novas para te dar aqui hoje, nessa imersão. Então, quais são as 3 chaves, dentre as outras que eu já te dei? Mente, linguagem e atitude. Quero colocar mais 3. Honra, fidelidade e comportamento, behavior, que é em inglês behaviorismo. Pacto para com Deus e a sua palavra. Se você não for fiel a Deus e a sua palavra, não tem como dar certo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sei que algumas pessoas que não professam a fé cristã estão entrando em contato com essa imersão, mas é princípio. Os princípios valem para todo mundo. Coloque o que eu estou falando dentro da fé que você professa, que vai dar certo. Cabe. Se você é budista, lá tem alguns conceitos que você vai dizer: isso aqui é aqui. Ele está falando justamente o que Buda, Siddhartha Gautama, fala. Se você é espírita,
você vai ver, olha, era o que o Chico Xavier fala, é o que ele está falando, a mesma coisa. Que é tão bom quando você fala alguma coisa que alguém já disse, é o mesmo que ele está falando. O que, o pai do Espiritismo fala. Não importa a sua dogmatia. Alguém vai falar para você, em outras palavras, o que eu estou falando aqui. E aqui eu quero quebrar um gargalo teológico, conceitual. Tá pronto? Bum! Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler rápido, que você nem vai perceber. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Beleza. A pobreza é uma maldição? É uma das maldições que eu li lá no início, por isso que eu disse, eu fundamentei tudo aquilo lá no começo. Que parecia que eu não tinha nada para falar e estava enchendo linguiça, como diz aqui a história, né? Agora você vai ver, porque eu estava falando tudo aquilo que agora está se encaixando. A pobreza é uma maldição? Claro que é. É uma das maldições que está lá em livro de Deuteronômio 28. Aqui neste plano físico, só há 3 caminhos para que o homem trilhe. Ou seja, deixa eu traduzir aqui. Ou ele é pobre, ou ele é próspero, ou ele é rico. Porque ser rico não é sinônimo de pobreza. Ser rico não é sinônimo de ser próspero. Quem é próspero é rico, mas nem todo rico é próspero. E agora o Senhor me deu um... O pobre é indiscutível. Já sabe que pobre é o pobre de marré, marré, maré, como diz aquela música de Ciranda Cirandinha, música da carrochinha. Mas todo próspero, ele é rico. Mas nem todo rico é próspero. Porque riqueza não é sinônimo de prosperidade. Que tem tantos ricos infelizes que se riqueza fosse felicidade, tem ricos que são infelizes. Ano passado, um dos maiores fazendeiros aqui do norte se atirou de cima de um prédio. E era, como diz assim no popular português, era podre de rico. Mas com quanto, porém, todavia, ademais, deu cabo da sua própria vida. Rico, 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 rico. Mas infeliz. Então isso há de me dar razão, que nem todo rico é próspero. Mas todo próspero ele é rico. Então, voltando. Ou a pessoa ela é pobre, ou ela é próspera, ou ela é rica. E se eu perguntar para você o que é ser pobre, se você pudesse interagir comigo, alguns diriam, ser pobre é não ter dinheiro, é não ter casa para morar, é não ter carro para andar, é viver endividado. E olha, eu concordo com você com número, gênero e grau. Grau, gênero e número. Concordo plenamente. Mas, entretanto, eu quero ampliar a visão com relação ao que é ser pobre. Eu quero jogar luz sobre o seu entendimento do que é realmente ser um pobre. Porque quando a luz chega, então a pessoa se liberta das trevas. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando eu era mais ignorante a algumas coisas, é outra coisa. Ignorante é diferente de ser estúpido. Eu posso ser ignorante e não ser estúpido. E eu posso ser estúpido, mas ter um vasto conhecimento.
Então, quando eu pensei, quando eu era ignorante a certas coisas, eu li rápido, que eu sei que você não captou, alguns captaram a mensagem, mas a maioria não. Eu pensei que que a pobreza, ela, ela fosse, ela fosse algo do diabo. E não é. Não, pastor, não, não é. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece. Então a riqueza e a pobreza vêm da mesma fonte. Deus disse para Abraão: Abraão, fui eu, o Senhor teu Deus, que te deu o poder de adquirir riqueza. Mas tem riquezas que não são oriundas de Deus, é fruto de algum tipo de situação que o homem gerou e se apropriou e se tornou rico, mas não foi dada por Deus. Mas no final disso, lá Eclesiastes diz que o seu coração fica enfermo. Mas quando a riqueza é dada por Deus, é diferente. Por isso que Asaf, lá no Salmo 73, e você também já tem se perguntado, por que o ímpio prospera e eu não? Que Deus ainda não te deu riqueza, que você ainda não sabia lidar com as riquezas, você não sabia lidar com princípios. E Deus não dá coisas para ti você se ferir com ela. Se você colocar em princípio, esses princípios que eu estou te dando em prática, a riqueza vai começar a vir sobre a sua vida. Você vai estar preparada ou preparado para receber de Deus o poder de adquirir a riqueza e ser um próspero também. Mas há a possibilidade de uma pessoa ser rica e não ser dada por Deus? Claro que há. Claro que há. E Asaf, ele quase que... leia os primeiros versículos do Salmo 73, que ele diz quase que os pés dele saem dos caminhos de Deus, porque ele ficava perguntando por que o ímpio prospera e ele não. Mas ele encontrou a resposta quando ele foi para o templo do Senhor. E Deus foi tão bom que fez você achar esse curso. Essa imersão. Já estamos com 1h18. Então, isso aqui não é para a turma do TikTok, não. Isso aqui é para quem quer realmente jogar fora toda a maldição da sua vida. Então você sabe agora que a pobreza também vem de Deus. E assim como a riqueza ela vem de Deus e a maldição também, eu muitas vezes preguei que a pobreza vinha do diabo. Mas ao examinar a Bíblia, por isso que a gente deve ler a Bíblia, eu descobri que a pobreza e a riqueza vêm da mesma fonte. E eu lhe provei. O que define as suas situações é a atitude que temos com relação ao eterno. Pobreza, que nós chamamos de maldição, é a ausência de conquista. Então te falei que eu ia jogar luz. O que é ser pobre? É não ter conquista. O que é a pobreza? É a ausência de conquista. E eu te provo agora em Provérbios, e quem escreveu o provérbio foi o homem mais rico que existiu na Terra, chamado Salomão. Nem Elon Musk, nem Bill Gates da Microsoft, chega aos pés de Salomão.
E ele escreveu isso sobre riqueza, viu? E ele disse lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Como é bom você ver um desejo ser realizado, você fica feliz, ou não? Você fez um concurso, você passou. Você queria uma casa nova, você comprou. Então pobreza é ausência de conquista. Uma pessoa que não conquista, ela se torna uma pessoa pobre. Primeiro de espírito e depois de alma. A falta de esperança gera doenças psicossomáticas. Por isso que eu te disse que há muitos ricos que não são prósperos. Porque eles têm tanto, 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 mas não têm felicidade. Eles começam a ter depressão, eles começam a ter fobias, síndrome disso, pânico disso, isso, aquilo outro. Eles começam a ser amargos, têm vidas perturbadas. Para dormir, como é bom ter uma noite de sono reparador. E eles, para dormir, precisam de comprimido, tomar injeção. São ricos, mas não são prósperos. Você, talvez, com todas as suas necessidades, mas é uma pessoa rica. Entendeu? Então, como nós estamos falando, a falta de esperança, ela gera algumas doenças. Uma pessoa que não tem sonhos realizados, ela é uma pessoa triste, amargurada, sofre de ansiedade, de amargura, de perturbação. E Provérbios 26, 2 diz, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Se a pessoa vive sobre a maldição da pobreza, é porque existe uma causa, existe um motivo, existe uma razão. 85% dos crentes, já que eu estou falando para um público evangélico, vivem em grande pobreza. Então, a gente vai finalizar essa aula por aqui. Eu trouxe uma compreensão vasta. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai trazer uma amplitude melhor do que é o que é essa próspera. Eu falei que existe uma estrada de 3 vias: próspero, rico e pobre. E na próxima aula nós vamos falar sobre o que é ser próspero, tá bom? Então, queridos, foi um prazer enorme nesse nosso primeiro encontro. Foi um pouquinho longo, mas com todas as venhas, não é? Era necessário. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e dê a paz. Até o nosso próximo encontro.